Paz de Al e Alcha, irmãos. Amados, mais uma vez aqui, lendo as Escrituras, me deparei aqui no capítulo 23 de Lucas, aonde Yahshua, ele vai ser pregado no madeiro, né? É a história onde fala do sacrifício do madeiro. Agora, aqui nesse capítulo, nesse trecho, aqui Yahshua vem nos mostrar a respeito de um assunto que eu venho batendo na tecla 4, que é a respeito de 4 grupos que formam o povo do Eterno. Existem 4 grupos dentro das Escrituras que formam o povo do Eterno. Desde Gênesis a Apocalipse, a Bíblia nos mostra isso. Aqui, no sacrifício do madeiro, Yahshua vai nos mostrar claramente os 4 grupos, a representação dos 4 grupos que formam o povo do Eterno. Ele está nos mostrando aqui, no sacrifício do madeiro, quais são os grupos que vão entrar no reino e qual o grupo que vai para as trevas exteriores, para ser purificado, como ouro e prata. Eu vou estar lendo aqui no capítulo 23 de Lucas, a partir do versículo 26 ao 48. E aqui, nesses dois assuntos, nós vamos ter entendimento dos 4 grupos, que é essa tecla que eu venho batendo há algum tempo. Há algum tempo eu venho batendo nessa tecla. E não tá... Eu não estou conseguindo... Não é conseguindo a palavra. Os irmãos não estão conseguindo entender, parece. Mas eu vou estar lendo aqui e aí provavelmente os irmãos possam entender, porque a Bíblia, ela é uma leitura espiritual. E Yahshua, ele nunca falou abertamente, ele sempre falou por parábolas. Sempre falou por parábolas. E aqui, os segredos da Bíblia, está aqui a nossa vista. Lógico que não está abertamente, irmãos. A palavra, ela não está abertamente. Ela não está abertamente. Ela está em códigos, em parábolas, em códigos, a palavra do Pai. E aqui está essa palavra maravilhosa, os 4 grupos. E os irmãos vão entender isso aqui com as explicações que eu vou estar passando. Então vamos lá. No primeiro assunto, que é a caminho do Gólgota, né? Do versículo 26 ao 32. Só aqui, se os irmãos prestar atenção, já vai discernir os 4 grupos. Mas eu vou continuar depois no sacrifício do madeiro aqui, até o versículo 48. Ele diz assim, ó: e quando o iam levando, tomaram um certo Simeão sirineu, que vinha do campo, e puseram-lhes a cruz, o madeiro, né, as costas, para que o levasse após Yahshua. E seguia o grande multidão de povo, de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Porém, Yahshua, voltando-se para elas, disse-lhes: filhas de Jerusalém, Yahshalã, não chore por mim, chorem antes por vocês mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventurado as estéreis e os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Então começarão a dizer aos montes: caiam sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? E também conduziam outros 2 que eram malfeitores, para com eles
para com eles serem mortos. Aqui já está mostrando os 4 grupos, só nesse trecho aqui. E Alcha, aqui representando o filho varão, os vencedores. Simeão Cirineu, representando os que vão passar pela grande tribulação. Os 2 malfeitores que estavam pregados ali no madeiro com ele, um à direita, outro à esquerda, um representando os que vão entrar no reino, no paraíso, e a palavra que vai explicar isso, e o outro representando os que vão para as trevas exteriores. Os 4 grupos já estão sendo representados aqui nesse assunto. Aqui ele diz também aqui, ó, ele diz assim, ó, porque se ao madeiro verde fazem isso, que se fará ao seco? Ou seja, se ao santo, ao kadosh, ao puro, eles estão matando dessa forma, com requinte de crueldade, imagina aos pecadores, né? É o que a palavra quer dizer. Mas vamos dar continuação. Versículo 33. E quando chegaram ao lugar chamado a caveira, ali o crucificaram, ou o pregaram, né, no madeiro. Aos malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Yahshua: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte sobre sua túnica. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salva-se a si mesmo, e se este é o Cristo, o Machia, o escolhido de Iau. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele a apresentar-lhes vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos Ialdins, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estava um título, uma sigla, escrito em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus, o rei dos Ialdins. Dá uma frisada aqui nesse versículo 38. As pessoas veem muito na cruz, eles mostram a cruz, né? Uma plaquinha que tem em cima da cruz escrito INRI. Essa placa está escrita INRI, mas as pessoas não sabem o significado dessa sigla INRI. Essa sigla, irmãos, INRI, ela significa Yahshua Nazareno, rei dos Ialdins. Sim, porque Yahshua é o verdadeiro nome do Salvador. Ialdim é o verdadeiro nome do povo que as pessoas conhecem por judeu. O verdadeiro nome do povo é Ialdim, que significa povo de Ial. E o mundo hoje conhece o nome do Salvador por Jesus. Mas não é Jesus. O verdadeiro nome é Yahshua. A sigla, essa sigla que está, essa plaquinha que está pregada lá na cruz, está claramente dizendo ali INRI, Yahshua Nazareno, rei dos Ialdins. Lá não está Jesus Nazareno, rei dos Ialdins. Lá está Yahshua. Então esse é o verdadeiro nome, Yahshua. Vamos dar continuação. E um dos malfeitores que estava pendurado blasfemava dele, dizendo: se tu és o Machia, né, o Cristo, o Machia, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda teme a Iau, estando na mesma condenação, e nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Yahshua: mestre, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. E disse-lhes Yahshua: em verdade te digo, ainda hoje estará comigo no paraíso. Te digo ainda hoje que estará comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra,
até a hora nona, escurecendo-se o sol, e rasgou-se ao meio o véu do templo. E clamando Yauxa com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, o meu ruá. E, havendo dito isto, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Iau, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntou a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Olha o arrependimento, a angústia começando, né, com a multidão. Agora, vamos lá para a explicação desses 4 grupos. Lá no versículo 26, ele diz assim: e quando o iam levando, tomaram um certo Simeão sirineu que vinha do campo, e puseram-lhes o madeiro, né, a cruz, né, o madeiro às costas, para que a levasse após Yauxa. Irmãos, aqui quando fala carregar o madeiro, carregar a cruz, que os irmãos do sistema conhecem, está falando de angústia. Está falando de angústia, de tribulação, né, de perseguição, de tribulação. Simeão sirineu aqui está representando aqueles que vão ficar na grande tribulação. Ele está aqui, na posição aqui, representando aqueles que vão ficar na grande tribulação. Simeão sirineu está carregando o madeiro, ou seja, está aqui representando aqueles que vão ficar na tribulação. Madeiro aqui, ser pregado, significa angústia, perseguição, sofrimento. Então aqui está representando aqueles que ficarão na grande tribulação. E Yauxa, ele está representando os vencedores, o filho varão. Isso ninguém tem dúvida, né? Yauxa, ele representa o primeiro grupo, que são os vencedores. Simeão sirineu, ele representa o terceiro grupo, irmãos, que são aqueles que vão ficar na grande tribulação. E os 2 ladrões, o que está à esquerda e o que está à direita, o que está à direita, ele representa o grupo de convidados que vão para o paraíso, que vão ser arrebatados junto com o primeiro grupo. Então, esse malfeitor que está à direita, ele está representando o segundo grupo que acompanha o filho varão. E o quarto, e o malfeitor que está pregado aqui à esquerda, ele representa aqueles que vão para as trevas exteriores ser purificado como ouro e prata. Aqui está claramente representando os 4 grupos. É tremendo, o Pai é maravilhoso. Ele nos mostra. E vamos comprovar esse segundo grupo aqui, que são representados por esse malfeitor que está à direita. Em Mateus, Matitial, no capítulo 25, no versículo, a partir do versículo 31, ele diz assim, ó: e quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos, né, os malaquins, os kadoshis, os malaquins, né, os anjos, com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita. O malfeitor que estava à direita, mas os bodes à esquerda, o outro malfeitor que estava à esquerda. Vejam bem que isso aqui é tremendo. Aí ele diz assim no 34: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Os que estiverem à direita, os que estiverem à direita. O que ele diz para o malfeitor?
Em verdade te digo que ainda hoje, em verdade te digo ainda hoje, que estará comigo no paraíso. Tá vendo que o segundo grupo, ele vai para o paraíso? Aqui, o malfeitor, que está à esquerda, ele que está à direita, perdão, ele está representando o grupo de vencedores que vão para o paraíso. Agora, o grupo de, olha só que coincidência, o grupo de que está à esquerda, o malfeitor que está à esquerda, ele é representado como aqueles que vão ser purificados no fogo, nas trevas exteriores. Eu, irmãos, nem estava no assunto. Eu abri aqui em cima do capítulo Zacarias 13, versículo 9. Tremendo isso. Ele diz assim, ó: e farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu ouvirei, direi a meu povo, e ela dirá: Yahweh, meu Criador. Esse grupo aqui, que é o quarto grupo, está sendo representado pelo aquele malfeitor que está à esquerda. É o grupo que passará pelo fogo para ser purificado. Então é tremendo o que Yahshua está nos mostrando. Para confirmar, irmãos, esses quatro grupos que eu venho batendo nessa tecla há algum tempo, nessa tecla, quatro grupos que formam o povo do Eterno. Para confirmar, se quiserem, notem aí, peguem aí papel e caneta e notem aí. Eu vou passar agora os versículos aonde fala, alguns versículos, alguns capítulos e versículos onde fala desses grupos, e os irmãos vão entender. Se quiser, anotem aí, peguem papel e caneta. O primeiro e o segundo grupo vocês vão encontrar em Salmos 45, a partir do versículo 9 ao 16. Ali claramente vocês vão encontrar os dois primeiros grupos, que é a noiva e os convidados. Esse aqui é o que está sendo representado aqui. A noiva, aqui representado aqui pelo grupo dos vencedores, dos convidados, que lá está sendo representado por Yahshua, o grupo dos vencedores. E os convidados representados pelo malfeitor, que está à direita de Yahshua, que vai em verdade para o paraíso. Então, do versículo 9 ao 16 de Salmos 45, vocês vão encontrar os vencedores, que é a noiva, e os convidados. No capítulo 19, do versículo 7 ao 9 de Apocalipse, Apocalipse 19, do versículo 7 ao 9, vocês vão encontrar novamente a noiva e os convidados, que são esses dois grupos que está sendo representado. O terceiro e o quarto grupo, vocês vão encontrar em Mateus, Matitial, do capítulo 25, do versículo 31 ao 34. Ali vocês vão encontrar o primeiro, o terceiro e o quarto grupo. Esse quarto grupo, ele pode ser também encontrado em Zacarias 13, versículo 9. Do versículo 7 ao 9. Vai estar escrito esse quarto grupo. Esses dois últimos grupos também pode ser encontrado em Mateus, Matitial, no capítulo 7, do versículo 21 ao 23, né? Aí também vai encontrar esse terceiro e quarto grupo. Outra passagem também que vai encontrar o terceiro e quarto grupo é em Apocalipse, capítulo 7, o versículo 13 e 14. Ali também vai encontrar o terceiro e o quarto grupo. Então, irmãos, é isso. Eu lendo aqui, relendo aqui, e Yahshua me mostrou
mais uma vez, novamente, os 4 grupos. Eu já tinha lido isso aqui, mas não tinha visto. Mas a palavra do Pai, ela é viva e eficaz. E aqui ele me mostra novamente os 4 grupos que formam o povo dele, sendo representado. O primeiro grupo sendo representado por Yahshua, o filho varão, os vencedores, sendo representado aqui por Yahshua Mashiach. O segundo grupo, que são os convidados, sendo representado aqui pelo malfeitor que está à direita, que ele diz: em verdade te digo ainda hoje que estará comigo no paraíso. Esse malfeitor, ele está representando o grupo dos convidados. O terceiro grupo está sendo representado pelo Simeão Sirineu, que estava carregando madeiro, que significa tribulação, grande tribulação, angústia, provação. Carregar o madeiro significa isso. Simeão Sirineu aqui está representando o terceiro grupo. E o quarto grupo aqui, sendo representado pelo malfeitor que está à esquerda, que esse quarto grupo é o que vai ser passado pelo fogo para ser purificado como ouro e prata, que é o que o capítulo 13, versículo 9 de Zacarial nos mostra. Então aqui no sacrifício do madeiro, no caminho do Gólgota até o sacrifício do madeiro, aqui nós estamos vendo os 4 grupos que eu tenho batido nessa tecla e tenho trazido aí para os irmãos, esses 4 grupos que formam o povo do Eterno, né? Os vencedores, o que é o filho varão, a própria noiva, os convidados, aqueles que vão passar pela tribulação, aqueles que vão passar para ser purificado como ouro e prata, que são nas trevas exteriores. Então eu venho trazendo esse estudo desses 4 grupos há algum tempo, mas ninguém está percebendo a linguagem espiritual que a Bíblia está falando sobre esses 4 grupos. É tremendo. O Pai, ele está nos mostrando claramente aqui. Isso aqui, irmãos, que o Pai está nos mostrando é um alerta, que é para a gente se preparar, para participar ou do primeiro ou do segundo grupo, porque e até mesmo do terceiro, porque o quarto grupo terá que passar pelo fogo para ser purificado como ouro e prata. O que quer dizer isso? Trevas exteriores. E o terceiro grupo aqui, ele passa pela tribulação, grande tribulação. É aqueles que vão carregar o madeiro. Simeão Sirineu está carregando o madeiro, representando aqui tribulação e grande tribulação, perseguição. É isso que significa carregar o madeiro. É perseguição, é provação. Esse é o significado de carregar o madeiro. Simeão Sirineu aqui está representando todos aqueles que vão passar pela tribulação, grande tribulação. O malfeitor à direita está representando todos aqueles grupos de convidados que vão entrar no reino milenar, que vão ser levados direto para o paraíso. O malfeitor que está à direita está representando. O malfeitor que está à esquerda está representando todos aqueles que vão passar pelas trevas exteriores para ser purificado como ouro e prata. Está clara. A palavra está clara. Os irmãos não estão discernindo a palavra espiritual. A Bíblia, irmãos, ela não tem uma linguagem aberta. Assim como Yahshua veio e ensinou por parábola, Yahshua não falou abertamente. Yahshua falou por parábola.
A Bíblia, ela não fala abertamente. Ela não fala abertamente. As verdades, os segredos que estão ocultos. Leiam lá Jeremias, Irmial 33, versículo 3. Invoca a mim e responder-te-ei, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabe, ou seja, coisas que estão ocultas. O Pai tem nos mostrado. Aleluia, que tremendo. Eu só cada vez mais estou me maravilhando. Cada vez mais eu tenho me maravilhado com a palavra. Porque hoje novamente ele me mostra os 4 grupos. Eu fico maravilhado cada vez que as escamas vai caindo dos meus olhos. Irmãos, é maravilhoso ler a palavra. Aproveite o tempo para ler a palavra. Peçam ao Pai, concede-me, ó Yahweh Todo-Poderoso, concede-me os conhecimentos grandiosos que estão ocultos. Ele vai mostrar. Aleluia. Aleluia. Eu estou feliz, estou muito feliz. Louvado seja o Altíssimo. Amados, vou ficar por aqui. A paz. Axalã de Yau e Alxa. Vou ficar por aqui. Até a próxima. Se assim o Altíssimo, o Todo-Poderoso Yau dos Exércitos permitir. Aleluia. Que maravilha. Vou ficar por aqui. Beijo, Xalã de Yau e Alxa. Valeu, tchau, tchau.